Olá, meus amigos. Hoje nós vamos nos encontrando aqui para tratar de um tema ultra atual, relevante, um tema que está na agenda do Dia dos Civilistas. É um tema deliberado recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça que diz respeito ao direito ao esquecimento. Existiria um direito ao esquecimento? É direito da personalidade de cada pessoa humana ser esquecido no que diz respeito a determinados fatos? Pois bem, no ano de 2013, o STJ teve a oportunidade de deliberar sobre o direito ao esquecimento. Na hipótese, o tribunal reconheceu que o direito ao esquecimento integra a personalidade como um aspecto da privacidade. Ou seja, dentre a privacidade da pessoa humana, repousa ali o direito ao esquecimento. Bom, o direito ao esquecimento não é seguramente o direito de apagar a história. Não é o direito de que se ignore um acontecimento que efetivamente aconteceu. Até porque a história não pode ser apagada, nem tampouco reescrita. Efetivamente, portanto, o direito ao esquecimento não diz respeito ao apagar de certos fatos ou acontecimentos históricos. Diferente disso, o direito ao esquecimento diz respeito a uma proteção da pessoa contra a reiteração de determinados relatos que lhe envolvem. Relatos de fatos que efetivamente aconteceram, mas que já foram superados pelo passar do tempo. É lógico que o direito ao esquecimento, como sendo esse direito de se ver a salvo de determinados relatos, de que se repristine, de que se restaurem certos relatos, é lógico que esse direito pode estar em rota de colisão com a liberdade de imprensa e com a própria liberdade de expressão. Natural que, de um lado, nós tenhamos a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão e em rota de colisão frontal e direta com o direito ao esquecimento. Pois bem, exatamente nos julgados de 2013, e com uma curiosidade, esses dois julgados foram do mesmo dia. Exatamente no mesmo dia, o STJ teve a oportunidade de julgar duas questões que envolviam o direito ao esquecimento em confronto, em colisão com a liberdade de imprensa. Para dirimir o caso, para dirimir essa tensão, esse conflito, o STJ então indicou a utilização da técnica de ponderação de interesses. De acordo com a técnica de ponderação de interesses, será necessário ponderar, será necessário balancear os interesses que estão em disputa casuisticamente, para que se saiba se prevalecerá o direito ao esquecimento ou a liberdade de imprensa ou de expressão. Nos dois casos, julgados no mesmo dia pelo Superior Tribunal de Justiça, nós temos dois relatos muito interessantes. O primeiro caso envolvia a Rede Globo de televisão versus os familiares de Aida Cury. Aida Cury, uma jovem que faleceu durante a década de 50, vítima de um brutal homicídio. Ela foi violentada e foi jogada de um prédio no Rio de Janeiro por duas pessoas com a ajuda do porteiro do prédio. Essas pessoas foram julgadas, foram condenadas e o crime repercutiu na sociedade desde aquela época. Em 2008, a Rede Globo, no programa Linha Direta, veiculou uma reportagem relatando como ocorreu aquele crime que vitimou a Aida Cury. Os familiares de Aida Cury, então, demandaram a Rede Globo dizendo que eles tinham o direito ao esquecimento, o direito de não mais vivenciar novamente os dramas e todo o sofrimento pela relembrança daquela história. Nesse caso, o Superior Tribunal de Justiça afirmou que a liberdade de imprensa superou o direito ao esquecimento, porque seria impossível contar o crime sem dizer o nome da vítima. Porque determinados fatos bárbaros, chocantes, como a morte de Chico Mendes, da missionária Doris, enfim, em tantos outros casos, é impossível relatar o crime sem se referir à vítima dele. Mas, num outro caso, julgado no mesmo dia, o tribunal teve de se manifestar sobre a participação de um dos policiais na chacina da Candelária. A chacina da Candelária, que ficou imortalizada negativamente para nós brasileiros, como uma barbárie que se praticou no Rio de Janeiro, envolveu alguns policiais. Um dentre eles foi julgado, inocentado, absolvido e transitado em julgado a sua absolvição.
A Rede Globo, novamente, no programa Linha Direta, veiculou um programa especial contando a chacina da Candelária e dizendo que aquele policial estava envolvido e que tinha sido acusado, embora absolvido. Ele ajuizou uma ação de indenização contra a Rede Globo, dizendo que ele tinha o direito ao esquecimento. Nesse caso, o STJ reconheceu a ele o direito ao esquecimento, dizendo que aqui, considerando que ele já tinha sido julgado, considerando que ele já tinha sido absolvido e transitado em julgado, já não mais se justificava vincular o nome dele a algo que comprovadamente ele não tinha participado, tanto que absolvido. É a técnica de ponderação de interesses sendo utilizada para dirimir esse histórico conflito entre a liberdade de imprensa ou de expressão de um lado e o direito ao esquecimento, como uma manifestação do direito à privacidade. Pois bem, meus amigos, eram esses os nossos comentários de hoje. Você curte esse e outros vídeos no portal da Atami e nós vamos nos encontrando em muito breve. Te espero por aqui. Boa sorte!